Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos te apresentar um pouco sobre a civilização romana, como foi o seu nascimento, o desenvolvimento do povo e algumas curiosidades finais, como o seu legado que foi deixado para nós até os dias de hoje. A civilização romana teve o seu nascimento contado de três formas. A origem mítica, que foi através do mito dos gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte com a mortal Rhea Silvia, em que eles foram jogados no rio Tibre, localizado na Itália, e lá foram resgatados por uma loba e amamentados por ela. Posteriormente, foram resgatados por um pastor local que os levou para serem criados em sua aldeia. Quando adultos, retornaram a Alba Longa, sua cidade natal, onde depuseram o rei e colocaram seu avô, Numitor, no trono. Decidiram então fundar uma cidade na margem direita do rio Tibre, no lugar que foram amamentados pela loba. A lenda ainda conta como Rômulo matou seu irmão Remo, tornando-se assim o primeiro rei de Roma, que recebeu esse nome em sua homenagem. A segunda versão já fala que Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas, um herói troiano que fugiu para a Itália depois que Troia foi destruída pelos gregos. A terceira versão da origem, a histórica, se deu da mistura de três povos, que foram habitar a Península Itálica, que esses foram os gregos, etruscos e italiotas. Lá eles desenvolveram-se baseado em agricultura e atividades pastoris. Dando seguimento ao seu desenvolvimento, Roma viveu sob uma monarquia, de 753 a 509 a.C., onde a sociedade era censitária, agrícola e formada por quatro grupos sociais: os patrícios, que eram a classe dominante, grandes proprietários de terras privadas; os plebeus, que eram homens livres que não descendiam dos patrícios; os clientes, homens livres que prestavam serviços aos patrícios; e os escravos, que eram pessoas endividadas ou prisioneiros de guerra. Além do rei, havia a Assembleia Curiata, formada por 30 famílias do povo, e o Senado, composto pelos patrícios, que assessorava o rei e tinha poder de vetar as leis. Neste período, foram 7 reinados, e durante os 3 últimos, que foram de reis etruscos, o poder político dos patrícios diminuiu, o que causou descontentamento da classe, e com um golpe político, o rei foi deposto. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos, e essa durou de 509 a 27 a.C. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre os patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. E com isso, acentuaram-se as diferenças entre os povos, causando a revolta dos plebeus, que acabaram conseguindo reformas legislativas. Assim, eles conquistaram a igualdade jurídica de forma parcial e o fim da escravidão por dívidas. Ainda nesse período, ocorreram expansões territoriais, tanto para defender Roma do ataque de povos rivais, como para assegurar terras para agricultura e pastoreio. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção, e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Isso deu início ao declínio da República, que pouco tempo depois, em meio a tantas revoltas, acabou alterando sua forma de governo em busca de equilíbrio. No período de 131 a 121 a.C., houve a reforma agrária, que fracassou, e de 121 a 110 a.C. seguiu-se com as revoltas plebeias. Nesse período, havia grande instabilidade política e ficou marcado por disputas entre os generais, dando início à ditadura, que aconteceu de 110 a 79 a.C. com a crise da República. Nesse período, aconteceu a criação de um exército profissional e a militarização da sociedade. Durante a crise da ditadura, iniciou-se o período dos triunviratos, que foi de 60 a 31 a.C., e eles foram divididos em dois. O primeiro triunvirato, em 60 a.C., foi composto por políticos de prestígio, sendo eles Pompeu, Crasso e Júlio César, que disputaram pelo poder entre si e após uma longa guerra civil, Júlio César venceu seus rivais e recebeu o título de ditador vitalício. Em seu governo, desenvolveu os romanos como a mais poderosa legião, distribuiu terras entre os soldados, promoveu uma reforma político-administrativa, realizou obras públicas e impulsionou a colonização das províncias romanas. O segundo triunvirato teve seu início marcado com a morte de César em 44 a.C., onde os generais Marco, Lépido e Otávio disputaram pelo poder.
e em 31 a.C., Otávio derrotou as forças opostas e, fortalecido com a sua vitória, pôde governar sem oposição, sendo considerado este o seu principado e adquirindo o título de Augusto, que significava consagrado, majestoso e divino. Assim, iniciou o período imperial, que se dividiu em dois: o Alto Império, período no qual Roma alcançou seu esplendor, que foi até o século III d.C., e o Baixo Império, no qual ocorreram crises que fizeram o declínio do Império Romano. No período do Alto Império, o imperador Otávio abandonou políticas agressivas de conquistas, buscou aliança entre aristocracia e cavaleiros, apaziguou a plebe, controlando-os com pão e circo, que era a distribuição de trigo para a população, e espetáculos públicos de circo, solucionou problemas econômicos e expandiu o território romano, abastecendo o império com riquezas e terras, o que gerou um grande período de prosperidade e relativa tranquilidade social, conhecido como Pax Romana. Nesta época, o cristianismo teve o seu início para o povo e se tornou bastante popular, especialmente com a plebe. Eles eram subvertentes à ordem imperial e acabaram sendo perseguidos. Após o tempo de esplendor do Alto Império, que foi do século III ao século V, o Império entrou em crise, sendo este o período do Baixo Império. Nele, aconteceram anarquias militares através dos conflitos entre generais, fragmentação do exército e o fim das expansões, o que causou sérias consequências como a crise do colonialismo, inflação e declínio do comércio. Afinal, naquela época, menos expansões significava menos escravos, ou seja, menos mão de obra. Neste período, o cristianismo teve sua expansão através do Édito de Milão, com a liberdade de culto, e também pelo Édito Tessalônico, o qual definiu como religião oficial. Com todas as crises acontecendo, o povo migrou das cidades para o campo e a economia sofreu uma queda. Em 395, com o objetivo de fortalecer o império e torná-lo mais fácil de ser defendido, o imperador Teodósio dividiu-o em duas partes, o Ocidente e o Oriente. No entanto, o Império Ocidental foi invadido pelos povos bárbaros, os não-romanos, e não resistiu. Restando apenas o Império do Oriente, que resistiu às invasões e futuramente se tornaria o Império Bizantino. Em 476, houve a última queda de Roma, a do Império do Ocidente, e a partir daí foi marcado o início oficial do feudalismo europeu. Mas afinal, o que a civilização romana nos deixou como legado? Existem práticas próprias da civilização romana que se espalharam pelo mundo e fazem parte das civilizações até os dias de hoje. Cabe destacar aqui o latim, que inclusive originou outras línguas não latinas, como o francês, português e o espanhol, o direito romano, que é a principal base do nosso direito brasileiro. Sua arquitetura está presente até hoje, em formas de ruínas que atraem o turismo. Os valores do seu exército, como disciplina e estratégia, foram difundidos entre diversas sociedades. E por fim, o cristianismo, o maior e mais evidente legado romano. Então é isso. Agradecemos quem viu o vídeo até aqui e esperamos que tenha trazido conhecimento sobre todo o trajeto e quem foi Roma. Então, e é isso. Valeu!